Então, eu sou Hilden da Ecochat e hoje eu trouxe aqui meu amigo Guilherme para falar sobre recursos hídricos, sobre rios, a água que sai da sua torneira e também falar um pouco sobre a dissertação dele. Então, pessoal, começando a falar sobre o formato. Esse é um formato novo, se vocês gostarem, deixe seu comentário aí no final do vídeo. E a gente está num ambiente não muito controlado, então pode ter algum ruído aí de fundo. Mas, começando aqui, você, durante sua trajetória acadêmica, você fez seu TCC relacionado a uma lagoa. Sim. E agora está na dissertação relacionada ao rio. Nessa área de recursos hídricos. O que te levou para essa área? Teve uma relação também da sua infância, né? Que você viveu ali perto da Lagoa de Araruama. Sim, sim. Assim que eu entrei na engenharia ambiental, eu sempre foquei em vir para cá, para campus, eu fiz a faculdade aqui, e depois voltar para aplicar algum conhecimento lá na minha área, que é principalmente na Lagoa de Araruama, que é uma lagoa hipersalina enorme. É uma laguna, né? A maior laguna, isso. É uma laguna e que encontra-se poluída hoje em dia e que no passado era uma atração turística enorme, que era linda, e a gente não tem mais acesso que tinha antigamente essa lagoa, porque ela, na maior parte dela, não está balneável. Então, eu ainda não estou trabalhando na lagoa, porque já tem muitos estudos, e eu quis trabalhar com o Rio Una dessa vez, porque já é um rio mais negligenciado, tem poucos estudos sobre ele, e também o Rio Una, no momento, ele encontra-se como uma fonte de alternativa para o lançamento do efluente tratado, que vai diretamente para a Lagoa de Araruama. E agora vai ser destinado para ele? E agora tem um projeto para ser destinado para ele. Eu perguntei sobre a Lagoa de Araruama, que eu lembrava disso, você tinha falado comigo. Para quem não sabe, eu fiz engenharia ambiental com o Magrinho e a gente se formou junto. Eu esqueço. Com o Guilherme e a gente se formou junto. Mas então, a gente já vai falar sobre essa questão da ecotoxicologia, da importância dela, mas você já falou um pouco do impacto, que o Rio Una já sofreu diversos impactos. Sim. Você poderia falar sobre mais alguns deles? Então. E assim, que meio que assim, eu li o resumo que você me mandou do seu projeto, e é semelhante a vários dos demais rios daí do Brasil. Sim. Então, ele acaba sendo um exemplo. Você falando disso, vai falar um pouco de cada rio do Brasil também. Sim. O Rio Una, ele fica na região dos Lagos, no Rio de Janeiro. E no passado, ele passava por uma área alagadiça. Como muitas áreas aqui do interior do Rio de Janeiro, ele não tinha um curso delimitado. Então, por volta da década de 30, mais ou menos, muitas obras no estado do Rio foram feitas para canalizar esses rios, para retilinizar esses rios, e assim as suas áreas alagadas poderem ser usadas para agricultura, para urbanização também. Então, e a gente sabe que quando a gente retiliniza o rio, a gente muda os aspectos físicos do rio. A gente mexe na energia do rio e isso acaba consequentemente trazendo alguns impactos ambientais, como por exemplo o assoreamento, que você mexe na energia do rio, ele passa a assorear mais. E também com o crescimento da agricultura na região, a gente sabe que com o uso de fertilizantes, agrotóxicos, também é um dos principais impactos do Rio Una também. Isso a gente vai, depois de alguns estudos, a gente vai poder falar melhor sobre isso, porque, como eu falei, o Rio Una ele carece de muitos estudos, ele é um pouco negligenciado. E também os impactos do crescimento urbano desordenado, que é uma problemática aí comum entre a maioria dos rios aí que nós temos hoje em dia, que passa por áreas urbanas. Aí vai ter o despejo de esgoto, vai ter também a margem, ele vai ser encaixotado, né? Vai ter aquela margem cimentada muitas vezes. Isso, a mata ciliar, ela muitas vezes é degradada.
Então o rio fica mais vulnerável a esses impactos. E isso aumenta também o assoreamento, às vezes tira a cobertura mata ciliar, vai aumentar o assoreamento, e você, quando você coloca esse limite no rio também, você acaba tirando a zona de amortecimento dele, né? Isso aí. Então quando vem uma chuva forte, acaba invadindo também. Fica vulnerável a sedimentos que entram, tanto sedimentos quanto materiais alóctones, materiais de fora do rio, como por exemplo fertilizantes e nutrientes que vão ser carreados para dentro do rio. E aí pode levar a uma série de problemas como a eutrofização. Eu falei no vídeo sobre serviços ambientais, inclusive, sobre essa questão, porque você vai tirar a mata ciliar, vai assorear o rio, e você capta a água daquele rio, você vai precisar de mais químicos, vai precisar de mais energia para tratar a água, então sua conta de água vai ficar mais cara, inclusive por conta disso. Agora, partindo já mais para o seu trabalho, para a área da sua dissertação, você está na área da ecotoxicologia. E o que exatamente que a ecotoxicologia estuda? A ecotoxicologia, ela surgiu no meado entre os anos 60 e 70, que veio da necessidade de toxicologistas e ecologistas, eles um complementaram o outro. O químico sabia muito da substância em si, como ela se comportava, o ecologista sabia muito do comportamento do ecossistema, o toxicologista do efeito dessa substância, então a ecotoxicologia foi surgindo assim. E lá por volta dos anos, no final dos anos 60 para os 70, o Truhaut, ele definiu a ecotoxicologia como o efeito das substâncias naturais ou sintéticas sobre o ecossistema. E as pessoas podem muitas vezes pensar que é natural, não é tóxico. Sim. Essa é uma discussão que já foi levantada, já foi polêmica. E como assim, a substância natural? Sim, por exemplo, o que a gente estava conversando outro dia, o brometo. O brometo, ele naturalmente está na água, mas ele pode acabar em certas quantidades ou sendo oxidado, virar uma outra substância e assim passar a ser tóxica. Então, e também a questão da quantidade. Por exemplo, o cromo, a gente precisa do cromo. O nosso organismo utiliza o cromo. Porém, o cromo em altas quantidades, ele pode causar problemas. É meio que sempre uma questão de equilíbrio, né? Sempre vai ter aquela questão, se passar do limite, ele vai causar uma alteração ruim. Se ficar abaixo, também. Isso. Aí surgiu a ecotoxicologia, também essa importância de estar juntando esses conhecimentos e surgir a ecotoxicologia em si, veio muito que a gente vê, né, por questões históricas, por desastres que aconteceram na época. A gente pode citar aí o desastre de Minamata, como, por exemplo, que foi uma fábrica de PVC que no seu... Ele utilizava, né? Não foi um acidente. Isso. Eles simplesmente descartavam o metilmercúrio, não o mercúrio em si, mas o metilmercúrio, que é uma substância altamente tóxica e ela se biomagnificava, a substância ela era biomagnificada na cadeia trófica. Isso, na cadeia trófica. Basicamente, a substância ela caía no rio, aí ela entrava na cadeia trófica, né? Isso, então, tinha uma alga que absorvia isso, o peixe comia a alga, e as pessoas comiam os peixes, e isso entrava no organismo das pessoas. Era biomagnificação e bioacumulação, né? Isso. Os peixes bioacumulavam esse metilmercúrio e a gente absorvia por biomagnificação. E aí as pessoas começaram a ver as pessoas com problemas neurológicos muito graves, e até foi nomeada o nome dessa doença neurológica como doença de Minamata. Vocês podem, a gente vai estar colocando o link aqui, vocês podem ver mais um pouco sobre isso. Podem ver vídeos até de como era essa doença, como é impactante. Eu vou deixar tudo aqui na descrição, de repente aqui em cima também. Só
procurar aí, buscar aí que vocês encontram fácil. Então, as substâncias tóxicas, elas agem de diversas formas, né? Elas acabam impactando, vai impactar fígado, rins, aí pode dar problema, questões neurológicas. Sim. Tem exemplos que eu falei com você, que a gente conversou essa semana, sobre a questão da hemodiálise, né? Você pode falar um pouco dessa questão? Então esse caso, esse foi um desastre ecotoxicológico, assim, o mais marcante, se eu não me engano, na história do Brasil, que aconteceu em Caruaru, em Pernambuco, Nordeste. O abastecimento dessas cidades era basicamente feito por reservatórios de água, lá chamados de açude. E nesses reservatórios, aí trazendo aquela questão que a gente comentou das substâncias naturais ou sintéticas. Uhum. As cianobactérias, que são naturais, elas produzem toxinas. Uhum. E, se eu me engano, mas não tão naturais assim, né? Porque elas surgiram elas devem ter surgido por causa de fertilizante. Jogou fertilizante, lá também tem muita falta de saneamento, né? Até causou outro problema que eu vou falar depois. Pode ter causado a proliferação dessas cianobactérias, e essas cianobactérias são naturais, né? Sim, as cianobactérias são naturais, mas no ambiente, porém, por questões antrópicas, pode acontecer os blooms dela. Pode acontecer de forma natural, mas é bem mais raro, e de forma antrópica isso acontece de forma acelerada. Intensificada, isso aí. E elas geravam a toxina, a saxitoxina, se eu não me engano, o nome delas. E essa água era utilizada para tratar as pessoas com problemas de rins, para fazer hemodiálise. E morreram cerca de 60 pessoas, se eu não me engano. Depois a gente vai deixar o link aqui, vocês podem ver melhor a reportagem. E foi um desastre enorme, e depois foram ver que o problema era por causa dessa toxina que estava na água utilizada para fazer a hemodiálise. E aí a gente vê a importância de estudar também a ecotoxicologia na hora de fazer uma avaliação da qualidade da água. E tem a questão agora recente, né? Porque a questão do Zika e da microcefalia, o estudo saiu semana passada, se não me engano, falou que foram cerca de 88% dos casos de microcefalia eram no Nordeste. Só que essa não era a região que tinha mais casos de Zika. O Zika era a terceira maior região, se não me engano. Então, tinha alguma questão que estava causando isso. E eles identificaram que algumas cianotoxinas, eu acho que era diferente dessas do caso da hemodiálise, algumas dessas cianotoxinas, elas estavam agindo em conjunto com a Zika. Então, a Zika atuava e a toxina entrava e causava essa alteração neurológica. Então, com isso dá pra ver que a toxina, as fontes podem ser diversas. Pode ser uma fonte direta, a gente tem o caso de agrotóxicos, a gente tem até o problema que de 27, um em cada 4 rios tem um coquetel, né, tipo um agrotóxico, é um coquetel de 27 agrotóxicos, acima do limite. E tem, mas pode também ser por conta de uma interação que acontece. Nesse caso, a gente liberou fertilizante, entrou a proliferação de cianotoxina que causou a intoxicação, né? Fertilizante, que ele é rico em nutrientes. Em geral, nitrogênio e fósforo, que são a base aí para os produtores primários dentro de um recurso hídrico. Para a agricultura, aí também serve para os produtores primários. Isso aí. Aí acontece esse boom de cianobactérias e produzem essas toxinas. Agora, falando da sua dissertação, quais os objetivos dela? Então, minha dissertação ela tem como objetivo principal ela fornecer subsídios para tomadas de decisão no poder público, que a gente, como a gente citou aí, tem o interesse de fazer essa transposição do lançamento de efluentes da Lagoa de Araruama para o Rio Una. Então essa dissertação vai ser uma boa fonte de subsídio para isso, para ser estudado, e também pode ser uma ferramenta para fazer um monitoramento ecotoxicológico, porque na CONAMA 357 eles citaram que deve ser feito um monitoramento ecotoxicológico também, mas eles não citam a metodologia que deve ser utilizada. Então, meu trabalho vem trazendo
uma metodologia simples de ser aplicada, simples e barata, e que pode ser aplicada para monitorar e a gente ver como que os efeitos ecotóxicos do rio vão se encaminhar com o decorrer do tempo. Basicamente isso, a maior relevância dela é essa. E também diagnóstico e serviço de subsídio. Isso, porque como eu falei no começo da entrevista, o Rio Una é um rio muito negligenciado, tanto pelo poder público até pela academia também, porque a gente vê muito poucos estudos sobre o Rio Una. Entendi. E qual é a metodologia? Fala um pouco mais sobre ela. Você vai utilizar cebolas para poder identificar isso. Como que a cebola entra nessa história? Sim, então, quando eu trouxe essa proposta, muita gente falou, como é que você vai usar cebola? Porque na ecotoxicologia, geralmente a gente utiliza um organismo que já está no ambiente que vai ser estudado. Ele vai ser um indicador. Isso. Então, primeiramente a gente queria fazer com peixes. Porém, o peixe teria um problema pelo Rio Una já está bastante assoreado e na maior parte dele está com o nível de água muito baixo, com a vazão muito baixa, e está com poucos peixes. Isso seria um problema, porque a gente não conseguiria talvez pegar peixes em grande parte do rio, porque a gente fez uma pesquisa, a gente foi a campo e viu que os locais que tinham mais peixes eram próximos à foz e em locais que tinham muita influência do mar. Ah, então esses peixes já eram mais... Isso, a gente pesquisando... Era mais de mangue, então? Isso, era peixe de água salgada mesmo. De água salgada mesmo? Isso. A gente entrou em contato com pescadores e eles falaram, não, ali a gente pega... Aí eles falaram as espécies que eles pegavam e a maioria era de água salgada. Então isso não ia trazer pra gente um indicativo do Rio Una em si. Então a gente viu a cebola como uma alternativa para isso. Porque apesar de não estarem no ambiente, submetendo elas à água do rio, a gente também consegue ter um indicativo sobre a qualidade desse rio. E as cebolas, ao contrário dos peixes, ela é uma metodologia muito mais barata. E pela falta de recurso, né, nas instituições federais que a gente está passando desde o ano passado e nesse ano se agravou. Foram vários cortes na CAPES, né, e agora conseguiram um fundo da Petrobras, né, mas mesmo assim... Então a gente viu isso como uma alternativa mais barata para estar fazendo esse trabalho. E a cebola também, ela é muito legal porque ela é muito sensível a qualquer substância. Então a gente submetendo ela colocando elas na água do Rio Una, a gente pode ver alguma alteração de forma mais fácil. Qualquer concentração mínima, a cebola já acusa. E esse também é um fator importante para a toxicologia. Porque uma substância tóxica, ela começa a agir desde o gene, aí pode agir na célula, no tecido, no órgão, aí atinge o indivíduo, que vai atingir o ecossistema, a população, a comunidade e o ecossistema. Então, a ecotoxicologia, ela procura sempre estar sendo ativa, está sendo utilizada lá no gene. Quando a substância tóxica está atingindo o gene para que não chegue. Que é o início, você bloqueia aqui e você acaba com toda a sequência. Né? Isso aí. E a cebola, ela é sensível para qualquer alteração, alteração cromossomial, qualquer alteração no gene, na célula. Então, isso que é importante. A gente precisa estar tomando algumas ações de precaução justamente aí, antes que comece a atingir algum indivíduo e chegar no ecossistema. Porque isso teria na gente, isso ia se acumular ao longo dos anos e lá na frente a gente ia sentir isso. Com a cebola ela é mais sensível e mais rápida também, né? Isso aí. Você identifica mais rápido. A gente pode identificar logo no comecinho do problema e estar tomando iniciativas para parar aí. Aí você pega a cebola, bota na água e depois você analisa no microscópio como as células estão se comportando. Mas a metodologia basicamente é assim, a gente seleciona cebolas, a gente procura selecionar cebolas do mesmo peso, do mesmo tamanho. A gente seleciona alguns pontos
do rio e colocamos as cebolas para crescerem dentro da água do rio. A gente coloca o bulbo da cebola e rapidamente começam a crescer raízes. Não a cebola em si, começam a crescer as raízes. Essas raízes que vão ser analisadas. O meristema. Por que o meristema? Porque o meristema é a pontinha ali da raiz e ali é onde tem mais... O meristema apical, o meristema... Isso. Eu lembro disso mesmo. Aí o meristema é onde tem maior atividade mitótica, mais divisões celulares. E nessas divisões celulares, quando tem alguma substância causando um efeito sobre ela... Ela fica mais propícia de sofrer a consequência da Isso. E aí a gente consegue ver alguma aberração cromossomial ali. Aí você compara de todas as águas, de todos os pontos. Então, aí eu vou pegar e comparar a atividade dos pontos que eu coletei sobre as cebolas. Vou comparar com o controle negativo, que seria uma água potável, limpa. E vou comparar também com o controle positivo, onde a gente coloca em 3 concentrações diferentes de dicromato de potássio, que a gente sabe que é uma substância cancerígena que age sobre a célula, sobre os cromossomos, sobre o gene em si. E assim a gente consegue comparar e fazer um diagnóstico do rio e ver se já tem alguma substância ali que está agindo negativamente sobre as células dos organismos. E como que entra a modelagem computacional nisso? Como que você vai... Sim. Você disse que ainda não utilizou, mas deve utilizar. A última etapa do trabalho, a gente procura pegar esses dados ecotoxicológicos. A gente não está só fazendo essa análise ecotoxicológica. A gente está também aferindo os parâmetros físico-químicos na hora da coleta, assim como nós estamos fazendo também análise de coliformes totais e coliformes termotolerantes e totais. E também estamos fazendo a análise de cianobactérias. Como a gente já citou o problema das cianobactérias anteriormente. Elas podem gerar um impacto lá também. Sim, elas podem estar gerando toxinas. Pode estar gerando já o impacto, né? E a gente não sabe. Elas podem estar produzindo toxinas ali em níveis que podem estar causando um impacto. Então a gente também está fazendo uma análise de cianobactérias aí. O único problema assim, desse método é que se tiver alguma substância agindo de forma negativa sobre essas células, é difícil a gente identificar qual é a substância. E essa é um desafio. Mas, cara, identificar já é o primeiro passo. Você identificou que está causando alguma coisa, agora quem é que está causando? Isso é um problema em si da ecotoxicologia e de toda a avaliação e de muitas avaliações de qualidade, porque a gente sabe que hoje em dia, com o avanço tecnológico, com a vinda de indústrias, o crescimento urbano desordenado, a gente sabe que muitas substâncias são lançadas ali no rio. E a gente identificar qual é a substância em si que está causando um impacto, isso muitas vezes é muito difícil, principalmente quando a gente tem em rios que recebem efluentes industriais, onde diversas substâncias estão sendo lançadas ali, a gente identificar qual delas está causando um impacto específico. Exatamente. Isso é muito difícil. Foi o que a gente falou, né? Que você joga uma substância que pode ser tranquilo, mas no decorrer, conforme ela for reagindo, ela pode causar alguma coisa. Tem um vídeo do Veristácio muito bom que eu vou deixar linkado aqui também, que ele explica isso, que ele mostra um reservatório de água lá nos Estados Unidos, que uma empresa, de repente, falou assim, a gente está com um problema, a gente está com excesso dessa substância aqui. Aí o pessoal do reservatório falou, aqui está saindo ok, não tem problema nenhum. Até sobre o bromato, que eu citei lá no comecinho do vídeo. Aí o que aconteceu? Eles descobriram que o sol batia na água do reservatório e reagia com algumas substâncias que estavam lá e formava essa substância tóxica. Então é algo... as substâncias podem surgir de diversas formas. Por isso que a gente precisa analisar muito bem antes de liberar uma. Você tem que analisar qual vai ser a interação, qual interação pode acontecer para poder liberar alguma substância para ela ser utilizada. E é ali que a gente vê também que o fator político ele é decisivo nessa questão, porque lá, como que eles foram estudar isso, foram descobrir os efeitos? Porque a legislação lá
já tinha um nível de bromato que era aceitável nos reservatórios, e por isso eles vieram desenvolver alternativas de engenharia para estar diminuindo essa e foram procurar descobrir, eles botaram as piscinas para poder descobrir o que estava causando, e analisaram, encontraram e depois tomaram atitude. Por força da legislação, para estarem se adequando. É bem legal o vídeo porque eles colocaram, para solucionar isso, eles colocaram 91 milhões de bolas pretas em cima do reservatório para poder não entrar a luz solar. É bizarro você olhar aquele lago daquele jeito. Mas, enfim, seguindo, a modelagem computacional. Sim, como última etapa do trabalho nós vamos fazer uma modelagem computacional onde a gente vai cruzar todas as informações, tanto ecotoxicológicas, quanto microbiológicas, quanto parâmetros físico-químicos. E esse modelo é o Gecotox. Ele é um modelo que a gente está fazendo em parceria com um professor da Universidade do Peru. Vocês estão desenvolvendo o software também? Não, o software já foi desenvolvido. Aí vocês estão isso. É que ele entende do software e ele está ajudando vocês a colocar os parâmetros. Isso. Entendi. E com isso ele consegue dar um resultado para a gente do risco ambiental que esse ambiente está sofrendo. Nós colocamos também não só os parâmetros que a gente aferiu, como também a gente coloca os parâmetros esperados da legislação. Sim. Da legislação vigente. Então ele também consegue falar, você vai fazer uma simulação para saber como seria, como pode ser, coisa assim. E esse software ele tem essa facilidade de já dar o resultado para a gente. Olha, risco ambiental alto nessa localidade, também está próximo já está passando do que a legislação permite, já passou ou não. E com isso ele consegue fazer uma avaliação de risco ambiental na área. Eu acho maneiro isso. Tem um software também que eu acho interessante, só falando rapidinho, que é o descobrido no TCC. É o Energy Plus, que ele vai pegar, avalia uma casa, você coloca um posicionamento certinho, ele avalia quanto ela vai consumir de energia, coisa assim, e você pode modificar e saber como que ela vai, se você modificar, como que ela vai reagir a isso, como que ela vai aumentar ou diminuir o consumo de energia. Então você consegue fazer o design da casa já trabalhando, já sabendo como que vai ser. Mas é isso. Mais alguma coisa sobre o trabalho? Por enquanto, acho que já falei tudo que tem que falar mesmo. E se a gente for ficar falando de meio ambiente aqui, de ecotoxicologia... O vídeo vai ficar longo aberto já vai ficar longo e a gente tem muito assunto aí para tratar. Mas a gente... Vão ter outros vídeos, a gente... Sim, com certeza. Mas é isso. Estar discutindo depois. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma crítica, sugestão, deixe aqui nos comentários que eu respondo, o Magrinho responde. Caramba, eu sempre esqueço de chamar de Magrinho. Guilherme responde, ele responde aqui qualquer dúvida, enriqueça esse vídeo com seus comentários. E é isso. Obrigado, Magrinho. Valeu por ter vindo aqui para compartilhar o conteúdo que você sabe do seu trabalho. E até a próxima. Tchau.